Olá pessoal, então eu vim aqui para falar para vocês sobre as últimas aulas que nós tivemos. Nós estudamos sobre as transformações gráficas e percebemos que os gráficos eles se movimentam no plano dependendo de pequenos ajustes que nós fazemos sobre as suas leis. Nós vimos o deslocamento vertical, que é quando ele sobe ou ele desce, né, baseado ali numa soma que a gente faz no F. Vimos o deslocamento horizontal, que vai depender de uma soma que nós fazemos no X. Vimos a expansão vertical, que é quando a gente multiplica ele por um determinado valor, e vimos também a contração vertical, que é quando a gente também multiplica ele por um determinado valor. A expansão na horizontal é quando ele se expande, quando a gente multiplica o x por um valor, e a contração horizontal é quando ele se comprime, né? Também porque a gente multiplica o x por um valor. A simetria relativa ao eixo x, ela depende da mudança do sinal do F. E a simetria relativa ao eixo y é quando ele faz uma rotação no y, e isso é uma pequena mudança de sinal. Vimos o módulo da função, né? Que é quando a gente coloca o módulo na função, e vimos também a função módulo de x, que é quando a gente coloca módulo no x, né? Na aula de hoje eu vou fazer um resumo para vocês, né? De todas essas 12 ideias que nós vimos até agora. E todas elas podem aparecer nas leis, né? Então existem leis complexas que vocês vão encontrar com 4, 5, 6 ideias dessas, e existem leis que são bem mais simples, que a gente encontra uma ou duas, né, mudanças ou transformações das que nós vimos até agora. Então, vamos para a aula para a gente perceber realmente o que tem que ser feito para a gente trabalhar esse tipo de conceito. E logo depois, pessoal, a gente corrige todos os exercícios que estão lá na apostila, tá? Então, até mais e vamos juntos. Então, pessoal, vamos dar continuidade, né? E vamos preencher, né, essa tabela aqui com um resumo de tudo que a gente viu até agora nas transformações gráficas, tá bom? Então, vamos lá. A primeira que a gente viu foi o deslocamento vertical. O deslocamento vertical é quando o gráfico ele sobe ou desce k unidades. Então, quando a gente tem uma lei f de x, então a gente vai ter no final uma lei f de x mais um número, ou um f de x menos um número, tá? Considerando que esse k é um número positivo, então na primeira aqui ele vai estar positivo e na segunda aqui, obrigatoriamente, ele vai ser menos um positivo, vai dar negativo. O que acontece quando a gente faz isso, né? O gráfico ele se desloca para cima k unidades ou ele se desloca para baixo k unidades, né? No caso aqui o menos k representa quantos pulinhos ou quantas unidades ele vai estar descendo. Agora a gente vai preencher aqui, ó, as colunas baseado nas informações que estão aqui em cima. Ó. A imagem de f se modifica? Nesse caso, sim, ela vai se modificar sim, né? A imagem se modifica? Sim. E nós temos como encontrar essa nova imagem, tá? E temos como encontrá-la. Por exemplo, eu vou colocar aqui no cantinho, vamos imaginar que a imagem de f seja uma imagem AB. Um exemplo aqui, tá? Agora, quando a gente calcula a imagem de f mais ou menos k, o que vai acontecer com o A? O A ele vai somar ou subtrair k e o B vai somar ou subtrair k, tá? Então, a nova imagem ela vai sofrer a soma, os valores lá da imagem, eles vão ser adicionados ou subtraídos ali nos limites dele, A e B, tá? Então, a gente tem como descobrir a nova imagem. As raízes se modificam? Sim, elas vão se modificar porque o gráfico ele vai mudar de posição, né? Só que nós não temos como encontrar essas novas raízes, tá? E o gráfico sofre alguma alteração? Olha, tirando o deslocamento, ele não sofre nenhuma mudança estrutural. Então eu vou colocar aqui que o gráfico não sofre mudanças, alteração, mas ele muda de lugar, tá? Então eu vou colocar aqui, o gráfico sofre alguma alteração física, né, na estrutura dele? Então vamos responder não, tá? E vamos colocar uma observação, ele apenas muda sua posição. Apenas muda sua posição. Então vamos passar agora para o deslocamento horizontal. O deslocamento horizontal ele ocorre quando a gente trabalha com o gráfico ele se deslocando para a direita ou para a esquerda, né?
Então, o que acontece? Se lá na parte de cima, no deslocamento vertical, a gente somou o K no Y, que na verdade é a imagem, no deslocamento horizontal, nós vamos somar o K no X. Então, ficaria assim, ó, F de X mais K e F, ou F de X menos K. Aí a gente sabe que o deslocamento ele se dá pegando x mais k igualando a zero, isolando o x e percebendo qual foi esse deslocamento, tá? A imagem de f se modifica? Nesse caso não, porque o gráfico está indo na horizontal de um lado para o outro. Então ele não altera os valores da vertical. Então a imagem vai se modificar? A resposta é não, não se modifica. As raízes se modificam? Sim, elas se modificam. E nós temos como encontrá-las, tá? Então eu vou colocar aqui um asterisco e aqui também um asterisco, informando que a gente tem como encontrar. Sim, e nós temos como encontrar essas novas raízes. Como é que a gente encontra as novas raízes, né? Eu falei para vocês o seguinte, que pelo deslocamento x mais k, né, a gente iguala, por exemplo, x mais k a zero. E a gente vai descobrir x menos k. Menos k. Aí as raízes, né, vamos chamar de A', a nova raiz, ela vai ser A menos K. Ou seja, vai ser a raiz antiga menos K, gerando as novas raízes. E assim também é feito quando a gente tiver x menos K. Então a gente faz x mais K e soma esse valor às raízes antigas, gerando as novas raízes, tá? É um conceito interessante, né? Pode cair em prova, né? Já caiu, inclusive. Então, vamos lá. O gráfico sofre alguma alteração? Bom, ele sai de um lugar para o outro, mas fisicamente ele não se altera, né? Então, eu vou colocar aqui, o gráfico sofre alguma alteração? Não, mas eu vou fazer a anotação, que é a observação, apenas muda sua posição. Tá? Agora vamos para a expansão vertical. Na expansão vertical, a gente tem o gráfico num efeito de estica e achata na vertical. Para que isso aconteça, a gente precisa pegar um valor K, né, e multiplicar ele em f de x. Né? Aí, dependendo desse valor K, a gente vai ter uma expansão, uma contração. No caso aqui, esse K, ele é maior do que 1, né? Para que haja, então, a expansão na vertical, maior do que 1. Aí, nesse caso aqui da expansão vertical, a gente vai fazer as perguntinhas básicas, né? A imagem de f se modifica? A resposta é sim, ela se modifica. E nós temos como encontrá-la? Sim também, né? Então, sim. A resposta é sim. E a gente tem como encontrar essa nova imagem? Tem. Por quê? Imagina que você tem uma imagem, né? Uma imagem de uma função f e essa imagem ela vai de A até B, tá? Aí agora você tem uma imagem, você quer saber a imagem de um K que está multiplicando o teu f. O que vai acontecer com a tua imagem nova? Tu vai ter K vezes A e K vezes B. Essa vai ser a tua imagem nova. Tanto vale para a expansão como para a contração, tá? Então, essa ideia aqui da imagem, ela vale para as duas. No caso aqui, na expansão vertical ainda, a gente tem aqui, as raízes se modificam, né? A resposta é não. As raízes permanecem no mesmo lugar. Então, a gente não tem alteração de raízes na expansão. O gráfico vai se modificar? Sim. Ele sofre uma alteração de produto, né? A lei, ela é multiplicada por um número e, naturalmente, suas imagens serão multiplicadas por esse número, tá? Deixa eu levantar aqui um pouquinho, né? Para a gente dar continuidade. Eu separei em 3 tabelinhas para a gente poder usar o mesmo título, né? Porque senão a gente ia ter que ficar voltando o tempo todo. Eu tive que separar em pedacinhos aqui para a gente poder ir preenchendo, vendo o título. Agora a gente está na contração na vertical. Então vamos lá.
Isso ocorre quando a gente multiplica a lei por um K. De novo, né? A mesma ideia anterior. Então, a gente tem um K e esse K está multiplicando F. Só que esse K agora, ele é um K entre 0 e 1. Aí, nesse caso, a imagem vai se modificar? Sim, da mesma maneira que a anterior, a imagem ela vai se alterar. Temos como encontrar essa imagem? Sim, do mesmo jeito que eu apresentei para vocês na anterior. Tu tem uma imagem AB, aí tu pegou a função e multiplicou por K, tu vai ter uma imagem K vezes A e K vezes B, tá? Essa é a ideia. Na contração, na vertical, as raízes se modificam? Da mesma maneira que na anterior, a resposta é não. As raízes ficam ali no mesmo lugar. Isso é interessante, né? Porque num problema que de repente ele usa esse conceito e multiplica uma lei por um número e pergunta de repente quais serão as novas raízes, você já responde que serão as mesmas da anterior. O gráfico sofre alguma alteração? Sim, né? Porque haverá aqui uma contração, né? Você tem um gráfico, ele de um determinado formato e de repente ele vai ser achatado ali. A expansão na horizontal, né? A expansão na horizontal ocorre quando a gente tem uma função f e aí, coloquei aqui, aí a gente tem um número multiplicando x, que é esse k aqui. Como é na horizontal, esse k, ele tem que ser um k pequeno. Aí, tipo assim, a expansão na horizontal ocorre com um número pequeno multiplicando x e não com um número grande, né? É bom a gente ficar atento a essa diferença da anterior. Aí a imagem vai se modificar? A resposta é não, porque na verdade você está expandindo esse gráfico na horizontal. Então na vertical não está ocorrendo nada, né? Então a imagem permanece a mesma. Expansão na horizontal. As raízes se modificam? Aí a resposta é sim, as raízes vão se modificar. E a gente tem como encontrar essas raízes, né? Então o que acontece? Eu mostrei para vocês que se a gente tem um K e a gente quer descobrir raízes novas, né? E aí eu chamei de A', a raiz, né? A gente precisa pegar esse K que a gente está usando, elevar ele a -1 e multiplicar pela antiga raiz. Então, isso daqui vai nos dar todas as raízes novas. Tanto vale para a expansão horizontal, como vale para a contração horizontal. O mesmo raciocínio, tá? Então, a gente tem como descobrir todas as raízes novas a partir das raízes antigas, tá? Então, ficar atento a esse tipo de coisa aqui. As raízes se modificam? Sim, e nós temos como encontrá-las. Nós temos como encontrar. O gráfico, ele sofre alguma alteração? Sim, né? Ele vai ser expandido ou vai ser contraído, então ele vai ficar diferente do anterior, né? Aí agora a gente tem a contração na horizontal. O raciocínio é bem parecido, né? A gente vai pegar o x que a gente tem e vai multiplicar ele por um valor k. Então vai ficar k vezes x. Agora, esse k, para que ocorra a contração, ele tem que ser maior do que 1. E aí o gráfico vai comprimir. Aí vamos lá, a imagem se modifica? A imagem não vai se modificar, porque você não vai ter aumento vertical. Você vai ter uma mudança na horizontal, então não se modifica a imagem, né? As raízes se modificam? Sim. E nós temos como encontrá-las. E a ideia é a mesma que eu lancei aqui atrás, tá? O gráfico sofre alguma alteração? Sim, porque ele está sendo, nesse caso, comprimido, né? Ele tá sofrendo uma contração, tá bom? Quanto a essas 3 ideias aqui, eu acho que é isso, né? Então, nós já vimos 6 ideias. Vamos ver as últimas 4 ideias, né? Que é a simetria relativa ao eixo x, a simetria relativa ao eixo y, o módulo da função e a função módulo de x, né? Então, vamos à simetria do eixo em relação ao eixo x, tá? Então, isso ocorre quando a gente pega aqui a função f de x e troca o sinal dela. Quando a gente troca o sinal da função, as imagens que estão em cima elas vão descer e as imagens que estão embaixo elas vão subir. Então o gráfico ele vai sofrer uma rotação de 180 graus em torno do eixo x, tá? A imagem se modifica. Bom, nesse caso aqui da simetria em relação a x, em geral sim, né? Mas nem sempre vai se modificar.
Então, eu vou colocar aqui, em geral, sim. A resposta é sim, tá? Porque a gente pode ter, imagina uma parábola, né? Uma parábola, imagina uma parábola com cavidade voltada para cima, né? E aí ela é infinita na direção do mais infinito, né? Agora imagina quando a gente troca o sinal da lei. Automaticamente essa parábola ela vai fazer uma rotação, né? Em torno do eixo X de 180 graus. E aí a imagem dela vai deixar de ser infinita, né, mais infinito, e vai ser limitada ali pelo y do vértice, né? E ela vai ser de menos infinito até o y do vértice, apenas por causa dessa rotação que foi feita aqui trocando o sinal da lei, né? Então, a imagem de f se modifica? Em geral, sim. Aí você pergunta, tá, e quando é que não vai se modificar? Por exemplo, as senoides, as senoides simples não se modificam, as cossenos, né? As cossenoides, no caso, as tangentoides. Então, esses gráficos, eles vão manter a mesma estrutura, né? As secantes, as leis de secante vão permanecer, as leis de cotangente. Então, essas leis, mesmo que você troque o sinal da lei, a imagem não vai se modificar, tu vai permanecer com a mesma imagem, tá? E a imagem se modifica e nós temos como encontrá-la, tá? Então, vou colocar aqui, ó, um asterisco, porque a gente tem como encontrar essa nova imagem, tá bom? No caso aqui, o que acontece, né? Eu falei para vocês, se vocês têm uma imagem, por exemplo, uma imagem de f, e essa imagem de f, ela vai de A até B, eu estou colocando limitado aqui, mas serve para qualquer ideia, tá? Então, se você quer achar a imagem de menos f, né? A imagem de menos f, né? O que você vai fazer? Tu vai pegar o B e colocar para frente, vai pegar o A, vai colocar para trás, vai trocar o sinal do B e vai trocar o sinal do A, tá? E aí, claro, vai respeitar se está fechado, fechado, aberto, fechado. É só respeitar o sinal que vai estar lá. Mas é isso que vai acontecer, né? Porque tu está trocando o sinal, né? Então, tu vai pegar o A, vai colocar no lugar do B, vai pegar o B, vai colocar no lugar do A e vai trocar o sinal dos dois, tá bom? É isso que vai ocorrer. As raízes se modificam? As raízes não, né? Elas ficam lá quietinhas no mesmo lugar. Então, não se modificam, são as mesmas raízes de antes, né? E o gráfico sofre alguma alteração? Olha, pessoal, é assim, ele sofre a rotação, mas, na verdade, é essa a alteração dele. Eu vou colocar aqui, sim, ele sofre uma... Mas ele não se transforma em outro gráfico, ele apenas gira, né? Sim, sofre rotação. Sofre rotação de 180 graus, né? A gente viu 180 graus em torno do X. Do eixo X. Ou em relação ao eixo X, tá? Agora vamos à simetria relativa ao eixo Y, tá? Simetria relativa ao eixo Y. Então vai ser assim, né? Deixa eu pegar o mouse aqui. Isso ocorre quando a gente faz a troca do sinal do X, indo para menos X, né? Aí o que acontece? Aqui é a imagem, né? A primeira ideia é a imagem. A imagem vai mudar, nesse caso aqui, a imagem não muda, tá? Não se altera. Porque tu está fazendo uma rotação horizontal, né? Nesse sentido, né? Uma rotação nesse sentido, através do eixo Y, tá? Mas está fazendo a rotação assim. Então a imagem não muda. Aqui eram as raízes, né? A gente vai ter mudança nas raízes, na simetria do eixo Y? Sim, a gente vai ter mudança sim, tá? Eu vou deixar um espaço aqui, sim. Aí eu vou colocar aqui, e temos como encontrá-las. Então deixa eu colocar no meio com asterisco, sim. E a gente tem como encontrar. Aí como assim a gente tem como encontrar essas raízes? É porque as raízes que estão de um lado vão passar para o outro lado. Então todas as raízes vão ser simétricas em relação às anteriores. Seria assim, as novas raízes, né, chamar de a nova raiz, ela vai ser igual à oposta da raiz antiga. Então é isso que vai acontecer quando a gente fizer a rotação em torno do Y, né?
O gráfico ele muda, olha, é como na anterior. Eu vou colocar assim, porque a gente vai ver um novo gráfico, né? Ele vai rotacionar, mas o formato dele é o mesmo, ele só vai sofrer uma rotação. Então ele sofre rotação, tá? Sofre rotação de 180 graus, mas mantém a forma dele, né? Em torno do Y. Em torno do eixo Y. Agora, uma observação aqui importante é que nas funções pares não acontece nada, né? Tipo, se eu tenho uma função par e faço a troca do x pelo menos x, o gráfico da função par não sofre nada, tá? Módulo da função, né? Aí, o módulo da função é quando a gente pega aqui, ó, e coloca... Deixa eu colocar aqui a barrinha. Faz isso aqui, né? Coloca o módulo na função, né? A imagem muda? Pessoal, em geral sim, tá? Em geral, sim. A imagem muda, né? Na função do gráfico das pares, né? Módulo da função. Nos gráficos das pares, não, perdão. Nos gráficos que eles estão totalmente acima do eixo X, não acontece nada com eles, né? Então, imagina uma parábola que ela não toca o eixo X e ela tem concavidade voltada para cima, né? Então, se a gente colocar módulo na lei dessa parábola, que gerou essa parábola, né? Na função que gerou, não vai acontecer nada, né? Vai continuar o mesmo gráfico lá, porque já está acima do eixo X, né? E tem a concavidade voltada para cima e por aí vai. Então, em geral, a imagem muda, tá? A imagem muda. As raízes vão mudar no caso da função no módulo? Não, as raízes não vão mudar, tá? Não muda. O gráfico muda? Sim, o gráfico muda, tá? Claro, vai depender de ter partes abaixo do eixo X, né? Tudo que está abaixo de X é espelhado, né? Então, é isso. Se tiver parte do gráfico abaixo do eixo X, quando a gente colocar módulo, essa parte vai rebater, né? Como um espelho, né? Mas se o gráfico estiver totalmente acima, não vai acontecer nada, né? Então são esses detalhezinhos que a gente tem que estar atento para não ser pego nas teorias, tá bom? A última aqui é função módulo de x, né? E a gente tem o x com um módulozinho, né? Então vai ficar assim, f, abre um parênteses aqui, aí coloca o módulo, aí coloca o x aqui, coloca o módulo e fecha com parênteses aqui. É assim que a lei aparece. A imagem muda? Em geral, pessoal, sim. Em geral, sim. Aí, por que em geral sim? Porque se a gente tiver uma função par aqui, não acontece nada, né? Porque o que acontece com o gráfico na função módulo de x? Vamos relembrar. Tu tem um gráfico qualquer, aí a parte esquerda ali, a partir do eixo y, ali, considerando o y como base, do lado esquerdo do y, tu joga o gráfico todo fora. Aí tu pega o lado direito do gráfico, usa o y como espelho e joga esse gráfico para o lado esquerdo. Então o lado direito do gráfico a gente não mexe nada nele. Mas o lado esquerdo ele é destruído e esse lado direito ele vai como um espelho para o lado esquerdo, tá? Então em geral sim, vai mudar. Mas por que em geral sim? Porque nas funções pares nada ocorre, tá? Então eu vou colocar aqui, nas funções pares, nada ocorre. Tá? As raízes. A gente vai ter problema de raiz aqui? Sim, a gente vai ter problema de raiz. Por quê? E o que vai acontecer? E dá para descobrir essas raízes? Dá. Por quê?
As raízes do lado esquerdo, elas serão todas descartadas. Temos que jogar todas fora. E as raízes do lado direito, elas vêm como simetria para o lado esquerdo. Então vai acontecer isso. As raízes vão mudar? Sim. Eu vou colocar aqui as raízes do lado esquerdo. As raízes do lado esquerdo, no caso, as negativas, né? As raízes que estão do lado esquerdo são do lado esquerdo do y, são as negativas, né? Do y, elas passam a ser simétricas em relação às do lado direito, né? Simétrica às raízes do lado direito. Tá? E o gráfico, né? O gráfico dessa função muda? Em geral, sim. Em geral, sim, tá? Lembrando que as pares não ocorre nada, tá? Nas pares, nada ocorre. Bom, pessoal, a ideia era relembrar todos os conceitos. Vocês percebem que não é pouca coisa, né? Mas é um assunto, assim, bem interessante, né? A gente começa a ter uma percepção dos gráficos e vocês vão ver nos exercícios que nos ajuda muito, né? Eu vou agora corrigir um exercício que eu acabei colocando no simulado, né? E que usava essas ideias, né? Vocês vão ver que ele é simples, eu corrigi ele naquela live lá, mas eu vou trazer ele agora à tona para a gente ver como é que ele era simples de ser resolvido, tendo esse tipo de conhecimento, tá? Então eu já retorno para a gente poder corrigir esse exercício, tá? Até mais então, tchau! Então, pessoal, essa questão 4, ela foi uma questão do simulado. A numeração dela no simulado, eu não sei, tá? Mas quando eu mandei, era a questão número 4. O que tem essa questão aqui, ó? Ela fala assim, ó, se menos 1 e 2 é o conjunto imagem, olha só, deixa eu colocar um vermelho aqui, para destacar. Menos 1 e 2, o intervalo é o conjunto imagem da função f de x. Observe que f de x, então, é uma lei qualquer que tem uma imagem, e nós sabemos qual é essa imagem. Aí ele faz a pergunta assim, ó, como é que é interessante e fácil. Ó. Qual é o conjunto imagem da função g, que é 2 vezes o f de x mais 1? Olha só, a função g, ela é a função f multiplicada por 2 mais uma unidade em seguida. O que acontece aqui? Nós temos duas transformações gráficas aqui. A primeira transformação é o produto de um número pela função. Olha aqui, ó. Esse número 2 está multiplicando uma função. Isso daqui vai gerar o quê? Uma expansão na vertical. Por que vai dar uma expansão na vertical? Porque f, que é a imagem, vai ser multiplicada por 2 e naturalmente o teu gráfico ele vai alongar na vertical. A imagem vai mudar? Vai, porque tu vai ter a imagem anterior multiplicada por 2, conforme eu comentei lá naquele resumo, como eu passei também durante as aulas. E esse mais 1 aqui, o que ele significa para a gente? Ele significa que a lei f de x, depois de ser multiplicada por 2, ela vai subir uma unidade na vertical, ou seja, a imagem de novo vai ser alterada porque o gráfico ele está subindo uma unidade. E como é que a gente resolve isso? Resolve assim, ó. Se a imagem, tá? Uma ideia, né? Se a imagem de f é igual a menos 1 e 2, quando a gente multiplica o f por 2, a sua imagem também é multiplicada por 2. Então aqui a gente vai ter menos 2 e aqui a gente vai ter 4. Quando a gente quer saber a imagem de 2f e a gente está subindo 1, significa então, eu mostrei para vocês, que o menos 2 vai subir uma unidade e o 4 também vai subir uma unidade. Então a imagem de g, que é o que ele quer, é igual
a menos 1 e 5. Então, menos 1 e 5 está na letra C. Pessoal, eu garanto para vocês assim que se uma questão dessa, apesar de simples agora, caísse numa SpaceX, muitos poderiam até chegar nesse resultado baseado ali em lógica, vou tentar por aqui, será que é isso mesmo, tal. Mas ter certeza, só conhecendo a teoria, né? Facilita muito a nossa vida. Então é isso, né? Vocês viram aí que é bem fácil. Eu tinha colocado no simulado, acabei passando, né? Porque esse conteúdo eu não tinha trabalhado ainda com vocês, mas era uma questão que daria para um pouquinho de, sei lá, de luz ali, né? Tentar ganhar a questão, tá? Então eu já volto para a gente começar a corrigir as questões da apostila, tá? Pessoal, então agora vamos resolver as questões que estão lá na nossa apostila, tá? Então aqui nós temos a questão número 1. A figura apresenta parte do gráfico da função f, aí o intervalo de f domínio é de 1 até mais infinito, r, né? Em R. Assinale a alternativa que melhor representa o gráfico da função g, que é uma transformação de menos f de x menos 1 mais 1, né? Então, como é que a gente poderia analisar essa questão? Vamos lá. Vamos ver aqui. A gente observa essa lei e a gente percebe que tem uma soma aqui, ó. E a gente sabe que todo número que soma, ele, na verdade, ele faz um deslocamento vertical, né? Porque ele está fora da função, então ele vai gerar um deslocamento vertical. Então, esse gráfico ele vai subir uma unidade, né? Porque é um deslocamento de mais 1. Ele tem aqui um negativo antes da função. Esse negativo aqui antes da função indica que ocorreu uma rotação no gráfico, né? E como é um negativo em F, né? Então a rotação ocorre no eixo X, porque é a imagem que está mudando o sinal. Então tu vai pegar números lá de cima e vai jogar aqui para baixo. E observa que aqui dentro tem um X menos 1. Ocorre um deslocamento. Como é um X que está sendo diminuído de 1, então esse deslocamento é um deslocamento na horizontal. Então, olhando essa lei aqui, a gente percebe 3 alterações, né? 3 transformações gráficas, né? Que é um deslocamento vertical, um deslocamento horizontal e uma rotação, ou seja, uma simetria em relação ao eixo X. Aí você pergunta assim, qual deles eu faço primeiro, né? Normalmente a rotação é melhor a gente fazer antes, né, do que deixar para depois a rotação. Porque a gente já enxerga ali o gráfico e já percebe ele rotacionando no eixo X, né? Então, se eu fosse fazer isso aqui, eu iria trabalhar primeiro com a rotação e depois com os deslocamentos. Aí, qual deslocamento a gente faz primeiro? Aí depende, né? Porque o deslocamento, a gente percebe o gráfico indo para um lado, indo para o outro, e a rotação, ela depende da posição que a gente está no início. Então, é melhor fazer as rotações no início, tá? Então, vamos lá. Realizando a rotação, o gráfico vai ficar mais ou menos assim, tá, pessoal? Talvez eu não consiga reproduzir do mesmo jeito por causa do instrumento aqui. Essa canetinha, ela é legal, mas ela tem uma sensibilidade que é estranha, né? Então, vamos lá. Esse negativo aqui primeiro, eu vou fazer uma rotação no eixo X do gráfico. Então, observe que essa parte aqui do gráfico, ó, ela vai aparecer assim, ó. Né? Deixa eu pegar aqui uma ferramenta para me ajudar um pouquinho. Ela vai aparecer assim, ó. É como se fosse um espelhinho, ó. Espera aí, faz uma curvinha, né? Assim, né? Então é como se tivesse um espelho. E aqui é o número 2, tá? Depois eu coloco o número 2. E esse outro gráfico aqui, ele também vai fazer um espelhinho aqui, ó. Então ele vai fazer assim, ó. Tá, pessoal? É mais ou menos isso. E aqui está o número 2, tá? Então eu já fiz a rotação no eixo X, tá? Já fiz a rotação no eixo X. Agora a gente vai fazer 2 deslocamentos. Um deslocamento para cima e um deslocamento para a direita. Do jeito que está aqui, é melhor fazer logo o deslocamento para a direita, né? Então eu vou pegar x menos 1, olha só, a gente vai pegar x menos 1 e vai igualar ele a 0, para descobrir quanto que a gente vai andar. Então a gente vai ter x igual a 1, o que dá o deslocamento para a direita de 1 unidade. Como a gente está aqui no 2,
então a gente vai deslocar para a direita e vai para o 3. Então, eu não vou redesenhar esse negócio, eu vou fazer um negócio mais rápido aqui. Eu vou copiar e vou dar um golpe aqui, tá? Eu vou copiar, vou apagar esse 2 daqui. E como a gente sabe que ele vai andar uma posição, a gente vai parar no 3. O 2 ficou aqui atrás, ó. E a gente então veio para a posição número 3. Então aqui a gente já fez o deslocamento horizontal, aqui, ó. Tá? Aí qual é o gráfico que mais parece com isso? Porque agora a gente vai subir uma unidade, que é o deslocamento vertical, que é somar esse mais um aqui no gráfico, né? Então qual é o gráfico que mais parece com esse? Vamos ver. Porque agora não vai mudar muito mais, né? Deixa eu voltar aqui. Aqui, ó, a letra A parece um pouco com ele, né? A D já está fora, porque está espelhado, né? A D. A B, aliás, vamos de A para E. A B está espelhado, então a B a gente já pode descartar e ele não vai mudar mais de posição. A C a gente pode descartar. A D a gente pode descartar, né? E aí a gente agora está entre a A e a E. Agora a gente vai ter que tomar uma decisão. A gente agora vai fazer o deslocamento na vertical, que é esse aqui, ó, vai subir uma unidade nele. Bom, para subir uma unidade, a gente está no 0 aqui, esse pontinho está no eixo X. Então a gente vai subir ele uma unidade. Eu vou dar o golpe de novo, tá? Então eu vou pegar o gráfico de novo, aqui que eu fiz mais ou menos aqui no jeitinho. E a gente vai só aumentar um pouquinho aqui, elevar. Eu vou apagar esse negócio aqui, né? Espera aí. Pessoal, numa prova, não precisa estar fazendo tudo tão assim, né? Separadinho, cheio de jeitinho. Na prova a gente trabalha um pouquinho mais rápido, né? Eu vou pegar esse gráfico e vou subir uma unidade com ele aqui, ó. Mais ou menos uma unidade aqui, ó, tá? Então, ele vai ficar aqui assim, uma unidade acima, tá? Então, eu não sei o quanto é essa unidade, mas aqui a gente vai ter uma ideia, né? Ele subiu aqui, ó, a imagem aqui dele, ó. Deixa eu pegar uma linhazinha aqui, ó. Aqui, ó. Então vamos imaginar que o Y vai passar em algum lugar aqui, ó. Porque o Y está 3 unidades antes dele, né? Aqui é o Y, né? E aqui vai ser o número 1, porque ele vai subir uma, né? Ele está aqui apontando no 0, que é o eixo X. Esse pontinho aqui é 3, 0. Então, esse pontinho aqui passa a ser 3, porque aqui embaixo vai ficar o 3. 3, aí vai subir aqui uns pontinhos aqui. E vai pegar 3, 1. Aqui, deixa eu levantar aí, pronto. 3, 1 vai ser esse pontinho aqui. Qual dos gráficos que tem 3, 1? Vamos ver. Olha aqui, ó. O A tem o 3, 1 aqui, ó. O pontinho 3 e 1. E aqui 1 e 1, ó. Nada a ver esse aqui, ó. Então, ficamos aí com a letra A. Tá bom, pessoal? É isso. Você percebe que dá para chegar no gráfico sem problema nenhum. Às vezes vai dar mais trabalho. Esse aqui deu trabalho porque são 3 leis, né? Então, a gente vai ter que pensar um pouquinho mais. São 3 transformações, né? Então, mas vão ter outros gráficos bem mais simples, vocês vão ver, né? Que a gente vai trabalhar com 1 ou 2 ideias só, tá? Então, vamos para mais um gráfico, né? Mais um exercício, né? Até mais! Então, vamos lá. Vocês estão vendo aí o exercício 2. Tem uma figura e tem um gráfico f de x, tá? Que é uma lei básica, né? E aí, com base nas informações desse gráfico, assinale a alternativa que melhor representa o gráfico g de x, que é um novo gráfico, baseado na lei f, que é um antigo gráfico, 1 menos x. Olha só, pessoal. Então, a gente quer g de x... Ele é a lei F, 1 menos x. Então, o que a gente percebe aqui dentro? Vamos ver. Deixa eu colocar aqui de azul. A gente percebe aqui dentro que houve uma soma, né? Então, ocorre um deslocamento aqui. Só que é um deslocamento horizontal e não vertical.
né? Porque a soma está dentro do parênteses, em cima do x. Mas a gente tem um outro problema aqui. O x está com sinal negativo, ó. Isso indica que ocorreu uma rotação do gráfico, porque se o x estiver negativo ou o y estiver negativo, então vão ocorrer rotações do gráfico em torno do eixo x ou do eixo y. Quando a gente troca o sinal do x, a rotação é no y, né? Porque imagina uma raiz 3, ela vai passar a ser menos 3. Então, a rotação agora é no x, tá bom? Aliás, no y, porque foi trocado o sinal do x, a rotação é no y. Então, aqui a gente tem uma rotação em y, né? Uma rotação de 180 graus sobre o eixo y, né? Rotação de 180 graus sobre y. E aqui dentro a gente tem um deslocamento horizontal. Deslocamento horizontal. Então vamos lá. Como são duas transformações gráficas, a gente vai escolher uma das duas para fazer primeiro. Eu falei no exercício anterior, eu prefiro trabalhar com a rotação, tá? Você pode trabalhar em qualquer ordem, só que tem algumas ordens que você trabalha que você se lasca todo, né? Porque você precisa estar memorizando um monte de ideiazinha. Então a rotação, ela já elimina um grande problema, tu já rotaciona ali onde você está. Então vamos lá. Como a gente tem que fazer uma rotação em torno do y, então o que vai acontecer, pessoal? Eu vou comentar aqui e vamos ver se eu consigo uma simetria, montar uma simetria disso em relação a y. Vamos ver se eu consigo montar uma simetria. Se a gente vai fazer uma rotação de 180 graus aqui, ó, então aqui vai dar 180 graus em torno do y, tá? Então esse pontinho que está aqui, ele vai vir para cá, ó. Então a gente vai ter esse gráfico mais baixo aqui e aí uma linhazinha vindo para cá, tá? Aqui, deixa eu pegar uma linha ali para me ajudar a fazer mais bonitinho aqui. E uma linhazinha ligando aqui. E esse pontinho maior, deixa eu desligar aqui. E esse pontinho maior não, mais alto aqui, ó. Deixa eu desligar lá. Esse pontinho aqui mais alto, ele vai vir para cá, ó. E a gente vai ter esse traço aqui, ó. Aqui, ó. E aí a gente vai ter de novo, deixa eu levar isso aqui para cá. A gente vai ter de novo um segmento aqui assim. Então, quando a gente fizer a rotação aqui em torno do y, o lado baixo passa para a esquerda e o lado alto passa para a direita. Esse vai ser o desenho final, né? O baixo e o alto. A gente rodou 180 graus. Agora, a gente vai precisar fazer um deslocamento. Mas como que a gente faz o deslocamento? A gente faz o deslocamento assim, né? A gente pega o que está dentro do parênteses e iguala a zero. Quando a gente iguala a zero, a gente descobre x igual a 1. Então, a gente vai fazer um deslocamento para a direita de uma unidade. Então, a gente vai fazer um deslocamento para a direita de uma unidade. Então, se esse pontinho aqui está no zero, pessoal, isso aqui vai andar uma unidade para cá. Então, a gente vai parar com esse pontinho aqui no 1, tá? Então, esse gráfico, ele vai ser mais ou menos assim, tá? Eu vou fazer ele, vai ser mais ou menos assim, ó. Essa linha aqui, ela vai andar para cá. Deixa eu vir para cá. Aí, ela vai vir para cá. Aí, essa aqui vai subir até aqui. E aí, o gráfico vai continuar para cá. Esse seria o gráfico azul aqui, ó, representando o nosso gráfico final, né? E aí, se a gente procurar nas alternativas, onde que está essa solução, a gente vai perceber que parece muito com a A. Essa aqui não, ele veio para a esquerda, essa aqui não. Essa aqui ele foi para a direita, mas olha aqui, ó. Aqui ficou grudadinho no Y, né? Primeiro está errado porque o maior não pode estar antes, né? O mais alto, perdão. O mais alto tem que estar depois, tá? Então, na verdade, o mais baixo tem que estar aqui. Então, a resposta é a D, tá, pessoal? Não é a A, é a D. Tá joia? Porque o mais baixinho tem que vir antes, tá? Aonde isso aqui vai tocar, ó, eu não sei, né? Eu desenhei do lado de cá porque eu não sabia. Mas o gráfico que mais se parece com ele é justamente a D, por causa da rotação, tá? Então é isso, tá bom?
Vamos para um próximo exercício. Até mais. Então, vamos resolver a questão 3, tá? A figura seguinte mostra o gráfico de uma função g de t, né? Ele chamou de t, mas ele colocou o eixo x, né? Aqui deveria ser t. Porque se fosse g de x, aqui iria aparecer o x. Então, aqui, na verdade, é um t, tá? Mas aí, falha só da lei. Mas vamos entender assim, tá? Todos eles são t aqui. Aí tá. Condomínio menos 2 e 1. Tá aqui o domínio, né? Vai de menos 2 até 1. Ok. Isso aí sem problema. E imagem de 0 até 2. Ok. A imagem vai de 0 até 2. Ele só está dando a limitação do gráfico. Ok. Então, qual é o gráfico de g de menos t? Tá vendo? Essa daqui ela é bem simples, né? Porque é aquilo que eu falo para vocês. Dominando os conceitos, essa aqui sai de graça, né? O que ele fez aqui? Ele trocou o sinal do t para menos t, ó. Então, ele está fazendo uma rotação. Aí, a gente precisa saber se a rotação vai ser no eixo x ou se a rotação vai ser no eixo y, né? Como ele trocou o sinal do x, ele está chamando de t aqui, mas deveria ser x, está tudo x ali. Mas vamos lá. Como ele trocou o sinal do t, então ele trocou o sinal dentro, né? Então, a gente vai fazer a rotação no eixo y, porque troca o sinal do x, roda no y. Troca o sinal do y, roda no x, tá? Então, é uma rotação em y. Aí, o que acontece com as raízes na rotação em y? Elas trocam de sinal. Olha como é que fica fácil, então. Aqui a gente tem menos 2, ó. Quando passar para o lado de cá, vai passar 2. E aqui a gente tem 1, ó. Quando passar para o lado de cá, ó, vai passar menos 1, tá? E aqui em cima não se mexe. Vai ficar preso no 2, porque o y ele é um eixo que está girando, né? Então, vamos lá. Se 1 passa para menos 1, então a gente vai ver aqui, ó. Isso aqui não ocorre, porque ela não faz a inversão aqui para baixo, né? Isso aqui não ocorre. Essa rotação aqui está errada também, porque aqui ele fez um deslocamento, né? E uma rotação junto. Então, isso aqui está errado, porque tem transformações aqui que não estão ali. Observem essa terceira aqui, ó. A gente tem aqui o menos 1. Ok, o menos 1 vai vir para cá realmente. O menos 2 vai vir para cá 2, ok. Aqui a gente tem o 0,2 de novo, ok. Então, pessoal, uma candidata para a resposta é a C. Eu vou analisar as demais, mas por uma questão aqui para a gente excluir realmente. Mas a C é a melhor solução até agora. Não vai baixar, isso é um deslocamento vertical. E aqui ele rotacionou, mantendo aqui o 0 e deslocamento. Então está errado esse aqui. A resposta, então, é a letra C. Bem tranquilo, né? Então, vamos para a próxima questão, né? E a gente já volta. Um abração. Então, vamos lá para a quarta questão, né? A gente tem aqui uma figura e aí tem uma lei f de x, né? E ele quer o gráfico que melhor representa uma outra lei, né? Ele deveria ter chamado de g de x. Eu vou chamar aqui de g de x, né? Só para ficar melhor. Baseada na f, x menos 1, mais 1. Então, vamos lá. O que a gente tem aqui? Mais 1. A gente tem um mais 1, quer dizer, haverá um deslocamento na vertical, né? Um deslocamento vertical. E tem lá dentro também uma diferençazinha, olha aqui. Então, a gente tem isso daqui, que é um deslocamento vertical. E tem isso aqui, ó, dentro do parênteses, que indica um deslocamento horizontal, né? Horizontal. O F não está negativo, então não tem rotação, né, no X. E o X não está negativo, então não tem rotação no Y, tá? Então, a gente está trabalhando sem rotações aqui. Então, nós temos duas transformações e são dois deslocamentos. Então, questão fácil. Fácil. Vamos fazer primeiro o deslocamento horizontal, tá? Mas aí você pergunta, mas eu posso fazer o vertical primeiro? Pode, tá? Deslocamento horizontal e vertical, tu pode fazer na ordem que tu quiser. Tanto faz, vai acertar igual, tá?
Por exemplo, se a gente fizer o deslocamento horizontal primeiro, a gente vai pegar x menos 1 igualar a zero. X menos 1 igualar a zero. E a gente vai ter x igual a 1 aqui. Ó. Então, significa que a gente vai ter que andar uma unidade para a direita com o gráfico. Se a gente está no 3 aqui, ó, a gente vai ter que vir para o 4. Ó. A gente vai ter que andar uma. Tá? E se a gente está batendo aqui, ó, a gente vai ter que andar uma para a direita. Se o y é o 0, a gente vai ter que colocar no 1 aqui agora. Então, pessoal, esse gráfico é um gráfico simples de montar. Deixa eu só levantar aqui e eu vou montar esse gráfico rapidinho. Ele é assim, ó. Ele vem aqui o y. Aqui o eixo x, em algum lugar aqui. Tá? Aí, eu vou marcar com um vermelho aqui, ó. O 3 vai vir para a posição 4. Então, a gente estava aqui no 3. A gente vai passar para a posição 4. Esse menos 1 era 0 e menos 1. Ele vai passar, o 0 vai passar para 1. Então, a gente vai ter 1 aqui, ó. E menos 1 aqui, ó. Então, a gente vai ter esse pontinho aqui, ó. Espera aí, deixa eu descer a retinha aqui, ó. A gente vai estar daqui até aqui, ó. Então, deixa eu pegar a ferramenta reta aqui, ó, para desenhar esse nosso gráfico novo aqui, ó. Aqui, ó. Essa linha aqui é a linha que representa o deslocamento para a direita, né? Agora a gente precisa fazer um deslocamento para cima, por causa desse cara aqui, ó, mais uma. Esse cara aqui, ó, mais uma. Então, a gente precisa subir agora. Aí, o que a gente vai fazer? O menos 1, ele vai aumentar uma unidade. A gente vai subir aqui uma unidade com ele. Então, esse cara aqui vai vir para cá, para o 0. E o 4, que está apontando para o 0 aqui, ele vai vir para o 1 aqui, ó. Então, na verdade, pessoal, a gente vai ter mais ou menos isso aqui, ó. Deixa eu colocar de outra cor, para que vocês possam perceber as diferenças aqui. Deixa eu pegar aqui. Vai vir aqui, ó. Então, esse 4 aqui, ele vai passar para cá, porque ele vai subir uma unidade, aqui está no 0, e eu vou subir uma unidade aqui, mais 1. Esse menos 1 vai subir uma unidade, então ele vai vir para o 0 aqui, ó. E a gente vai unir esses dois pontinhos que já estão ali, bem na cara, ó. Aqui, ó. Esse verde aqui é o gráfico que a gente está procurando, tá? Esse verde aqui, ó, ele é o f de x menos 1 mais 1, tá? Aí é só buscar lá nas alternativas. Vamos lá nas alternativas, ver qual se parece mais com ele. Observa que esse aqui, ó, ele sai do 1 e vai até o 4, então é de cara a letra A, tá? É de cara a letra A. A B não está correta, porque ele puxou para cá. A C, ele fez uma rotação, a C, né? Então a C está errada. A D, ele também fez rotação, porque tu está indo para cá e agora tu está descendo, então não. Né? E essa daqui também ele fez rotação e deslocamento e tal. Então, pessoal, a correta é a letra A, tá bom? A gente vai ficar por aqui hoje, tá? Nós temos ainda 3 questões para resolver. Amanhã, então, eu disponibilizo ela para vocês. Vocês estão vendo que é um assunto bem tranquilo, depois que se domina. Né? Numa prova é só ir rascunhando ali rapidinho os gráficos e naturalmente chega no novo gráfico, tá bom? Claro, tem muita coisa ainda para se ver, né? E sempre a gente está aprendendo algo novo, né? Mas essa teoria ela é muito bacana, tá? Então, tenta aí resolver de novo as questões, tenta visualizar, amadurece para isso daí, tá bom? Então, vamos lá, né? E amanhã a gente continua, tá? Grande abraço. Tchau.